A fé ainda não foi cientificamente explicada, mas os seus efeitos sim. Uma das pesquisas de 2020 confirma que crenças pessoais estão relacionadas a maior resiliência psicológica frente às adversidades e melhor resposta emocional ao estresse. Identificar o nosso propósito nos permite viver com a certeza de que estamos no caminho certo. Tudo passa a fazer mais sentido. Os problemas são vistos como oportunidades, doenças como ensinamentos e os desafios diários como provações que nos elevam a um nível de consciência superior na escala evolutiva. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa! Diretamente do Bar das Soluções, para transformar o que a natureza nos dá em receitas funcionais, doutora Vanessa Costa. O nosso corpo é o veículo da nossa alma. Portanto, cuidando dele, honramos a oportunidade de existirmos. As duas receitas que eu vou trazer para vocês hoje estarão no QR Code ao final do episódio, que é para vocês não perderem nenhum momento dessa nossa conversa. Hoje vamos receber uma mulher que se orgulha de suas cicatrizes e das suas renúncias em prol do que a mantém preenchida de vida, a sua família. É com muita admiração que recebo aqui no nosso sofá a linda Vera Viel. Linda, Obrigada prazer, por estar obrigada, aqui. obrigada, adorei o convite, é uma satisfação. E trazendo casos reais, dados científicos e traduzindo os mais recentes estudos que podem salvar as nossas vidas. A oncologista e médica integrativa, a doutora Cristiane Mesquita. Cris, muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigada, gente. Vera, eu preciso começar. Melhor, antes de começar, eu preciso te pedir desculpas publicamente por ter feito uma declaração para o seu marido em rede nacional. Porque, gente, eu não sei se o público vai lembrar, a gente pode soltar um trechinho para vocês verem. Pô, Pri, que bom te ver, cara. Que legal, cara. Que bom. Você tá bem? Eu tô aqui, Eu tô aqui. você deve estar estranhando. Deve estar estranhando. Eu aprendi com você muitas coisas. Eu aprendi com você muitas coisas. Que não adianta malhar braço se não malhar perna. Que não adianta malhar braço se não malhar perna. Que fazer amigos é pra sempre. Fazer amigos é pra sempre. R R de Rondônia. de Rondônia. D de dedada que eu vou te dar. D de dedada que eu vou te dar. R De rabiola gostosa na de minha cara. rabiola gostosa na minha cara se esfregando. Eu quero gritar que eu te amo. Eu quero gritar que eu te amo! Eu te amo. Eu te amo, Rodrigo! Fareja minha bunda. Faros na minha bunda, Esfrega em mim. esfrega em mim. Foi mal, Rodrigo. Porra, é essa? Eu fui no Lady Night com a Tata Werneck. O marido dela estava sendo entrevistado, doutora. Não sei se a senhora viu essa situação. E aí, ela me chama para falar com o Rodrigo e eu tô com um ponto aqui que a Tata tá lá falando atrocidades e eu precisando falar ali, ó, simultâneo. É muito louco o ponto, porque você vai escutando e falando ao mesmo tempo, não dá tempo de você filtrar nada, sabe? E ao mesmo tempo interpretar aquela situação toda. Então, me desculpa. Foi, e eu só pensava assim, meu Deus, a Vera assistindo isso. Era a única coisa que eu conseguia pensar enquanto eu repetia o que ela estava falando. A Vera tá assistindo isso. Não, já tô acostumada com essas coisas, já tá tranquilo. Ai, foi muito engraçada a cara do Rodrigo de... Gente, o que tá acontecendo? Você vai entender quando você assistir. Tadinho, ele ficou numa situação Ele também, deve ter né? ficado preocupado, mas tranquilo. Quero te parabenizar. Obrigada. Antes de toda a conversa que a gente vai ter aqui, parabéns por usar a sua voz Sim. como uma forma de conscientização quanto ao câncer, de incentivo ao diagnóstico precoce. Esse seu exemplo, ele traz não só a importância dos exames regulares, né, mas também uma linda experiência que você viveu. Você acredita que a fé contribuiu com a sua cura? Muito, muito, assim, extremamente foi essencial. E eu acho que o autocuidado também que a gente tem que ter, eu acho que a gente se conhecer e qualquer coisa que a gente perceber de diferente no nosso corpo, que foi isso que aconteceu comigo, porque o câncer que eu tive foi um sarcoma sinovial, eu nunca tinha ouvido falar
e ele é difícil de você descobrir, porque ele não tem sintomas. Eu só descobri através de uma aula de Muay Thai que eu fui fazer. E aí deu chutar, no impacto, ele deslocou do lugar onde ele estava, e quando a massagista passou a mão, ela percebeu o nódulo, falou, Vera, tem uma coisa aqui na sua perna que você não tinha, que é isso? Aí eu passei a mão, senti uma dor, falei, deve ser da aula que eu estou fazendo, é a primeira vez, não estou acostumada, porque assim, Deus, eu falo que trabalha em cada detalhe, quando você olha para trás, que você vê como é que ele fez para eu poder descobrir, é sobrenatural, assim. Então, Deus soprou para mim, faça uma aula de Muay Thai que você nunca fez na sua vida, mas eu senti essa vontade, fiz, e aí eu descobri o sarcoma por conta disso, porque eu nunca ia fazer uma ressonância da minha perna, não tinha nada na perna. Eu não sentia absolutamente nada, não tinha nada por fora. E aí eu fui atrás de ver o que era esse nódulo que começou a doer. E aí eu fui fazer essa ressonância, onde eu descobri que eu tinha um sarcoma de 4 centímetros e que tinha que operar imediatamente. Olha isso. Doutora, realmente a gente não... Periodicamente a gente não chega no laboratório e faz uma ressonância do corpo inteiro, por exemplo. De maneira alguma. Então, existe algum marcador nos exames de sangue que a gente pode fazer de 6 em 6? Você me diz também essa periodicidade, mas algum marcador no exame que aponte para a gente um alerta de tipo, uma verificada, se tem alguma célula diferente aí agindo no seu corpo? Especificamente falando sobre sarcoma, não. Mas em relação a outras doenças, diria que sim. Tanto é que a gente tem meses de campanhas de prevenção, como está se aproximando Outubro Rosa, que é um mês de forte campanha de prevenção do câncer de mama. Mas em relação a tumores mais raros, a gente não tem essa dinâmica, né, de ou marcador tumoral ou qualquer exame que você deva prestar atenção e fazer sempre. A orientação que a gente dá às pessoas é que prestem atenção em si mesmas, nos seus corpos, na sua alimentação, né? E a melhor forma de agir ainda é a prevenção. Eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas sobre câncer em relação à menopausa, mas muitas, né? E tanto no sentido de que o corpo vai ficando mais propenso a adoecer, me parece, e eu queria entender por quê, quanto em relação à contraindicação da reposição, né? Você esclarece um pouquinho esse cenário pra gente? Claro, claro. Então, na verdade, a gente vai envelhecendo, as nossas células vão envelhecendo e, obviamente, aquelas células que a gente considera que são doentes, o organismo dá conta de eliminá-las, né? Através da produção de proteínas, né? Que vão induzir aquela célula a uma morte programada. Então, o organismo ele é muito inteligente. Então, existe um mecanismo chamado apoptose celular, que é um suicídio programado da célula que está defeituosa, que não conversa bem com as células vizinhas. Mas à medida que a gente vai envelhecendo e a gente vai entrando em contato com fatores ambientais, a nossa alimentação, rica em ultraprocessados. Hoje a gente tem um grande alerta que são os microplásticos. A gente não tem como fugir dos microplásticos e a gente ingere. E cada vez mais a gente está vendo casos de câncer em pessoas mais jovens, né? E outros fatores de risco, obesidade, tabagismo, excesso de álcool. Então são todos fatores que a gente adquiriu na nossa vida moderna que acabam levando ao surgimento do câncer, né? E existe um grande mito de que, por exemplo, na menopausa, a reposição hormonal leva a câncer, né? Isso é muito comum e muitas mulheres deixam de se cuidar acreditando que a reposição hormonal vai levar ao câncer. E não existe uma relação direta entre reposição hormonal e câncer, não uma relação direta e universal. Não é assim, a reposição é o que vai causar o câncer, não é essa a relação. Não, né? Na verdade o que existe é que você tem que levar em consideração alguns aspectos, né, algumas nuances. Então, idade, que você inicia a reposição hormonal, o perfil individual da paciente, né, o tempo de uso da reposição hormonal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e cada vez mais a gente está na era da medicina personalizada. A gente chama de medicina de precisão, que é justamente você avaliar o caso do seu paciente individualmente para que você possa dizer se aquela mulher tem ou não contraindicação à reposição hormonal. Mas é um mito fazer uma relação direta entre câncer e reposição hormonal. Pelo que eu estou entendendo, o processo de envelhecimento em si é o que abre as portas para doenças. Sim. Ou o fato de ter estrogênios, mais estrogênios envolvidos,
também potencializa isso? Tipo, mulheres estão mais propensas a terem doenças do que homens por causa do seu perfil hormonal? Não necessariamente. Ok. Não necessariamente. Beleza. Vera, me diz uma coisa, antes do diagnóstico do câncer, você já tinha algum sintoma de menopausa? Você já vinha experimentando uma perimenopausa, uma menopausa, né, os sinais aparecendo? Ou depois, como é que é esse processo na sua vida e como você tem lidado com isso? Então, eu falo que eu vivi um turbilhão de emoções ao mesmo tempo, porque eu descobri que eu estava na menopausa também quando eu descobri que tinha o sarcoma. Eu sempre acompanhei, sempre fiz meus exames, todo o check-up no começo do ano, no final, às vezes 2 vezes por ano. Sempre fui muito metódica com isso, de cuidar muito bem da saúde pelo fato de eu ter perdido meu pai para um câncer de intestino e a minha mãe teve um câncer no reto. Logo depois que ele faleceu, um ano depois ela também teve câncer. Então, o endocrinologista sempre falou para mim, Vera, você é uma pessoa que vai ter que fazer colonoscopia, endoscopia, assim, mais vezes do que o normal. Então, desde os meus 40 anos, eu sempre fiz colonoscopia, endoscopia, mamografia, sempre, nunca deixei de fazer os meus exames, exame de sangue, tudo, deixava tudo em ordem. Então, sempre achava que estava tudo bem, nunca tinha tido nenhum problema. E eu tomei anticoncepcional por muito tempo. Eu tomei anticoncepcional até os 48 anos. Acho que eu parei um pouco antes de descobrir o sarcoma. E nos meus exames ainda não mostravam que eu estava na menopausa. Mas eu já vinha tendo, eu acho que assim, eu tive alguns sintomas que eu já não sabia mais se eu estava tendo por conta do que eu estava passando ou se seria da menopausa. E aí, quando eu fiz a cirurgia, que eu passei por 33 sessões de radioterapia, que eu terminei o tratamento, eu passei com... tudo que eu ia fazer, eu tinha que perguntar para os oncologistas para ver se poderia fazer, tal, porque foi quando eu descobri que os meus exames já mostravam que eu estava na menopausa. E aí eu parei o anticoncepcional e pude ver que eu vou fazer agora 1 ano sem menstruar. Então, realmente, eu estou na menopausa, vou fazer 50 anos. E aí eu parei o anticoncepcional, a gente fez essa relação de não estar menstruando e como estavam os hormônios. E aí agora eu comecei a fazer uma reposição, com os oncologistas olhando tudo, vendo que tudo bem, que eu poderia fazer. Estou fazendo reposição em gel. E os sintomas que eu tinha primeira coisa foi falta de libido, mas aí eu não sabia muito o que associar. Eu estou passando por esse problema. Eu fiz uma cirurgia, eu mexi nas minhas 2 pernas, fiquei fazendo radioterapia, o que muda muita coisa, né? Transformou tudo. Então, falta de libido, tinha os calorões à noite, de vez em quando acordava muito de madrugada. Tudo isso agora já melhorou com a reposição. Me sentia mais cansada, mais tristinha e não entendia se estava acontecendo pelo que eu estava passando. Os sinais se misturavam dentro desse universo, Mas né? hoje, vendo meus exames e com acompanhamento do nutrólogo, do endocrinologista, eles me mostraram, realmente você já está na menopausa e está na hora de você fazer uma reposição. E aí, quando eu comecei a fazer, eu vi a mudança, porque a gente se acostuma com aquilo e acha que não, mas não é possível, isso é assim, porque eu estou passando por isso que eu estou assim, mas não era, já eram os sintomas. Vera, eu acho que isso é muito comum, né? A gente vai sentindo as coisas, a gente sempre encontra uma explicação para aquilo que a gente está sentindo. Explicações variadas, a gente vai inclusive em médicos variados. Eu tô com a pele seca, eu vou no dermato, tô com o olho seco, eu vou no oftalmo, né? A gente vai visitando vários consultórios. E, às vezes, também acontece, eu acho que no caso da Vera, como a gente já recebeu outra convidada, o uso contínuo da pílula por muito tempo, ele pode até mascarar um pouquinho, ele mascarou, né? Exatamente. Essa questão hormonal. Por isso que eu não sei dizer quando é que eu comecei a menopausa, porque eu parei o anticoncepcional faz pouquíssimo tempo. Aí eu fiz essa relação de 1 ano sem menstruar, então... Super coincidiu, né? Tudo ao mesmo tempo. Foi o que você falou, Vivi, é um turbilhão, né? Ao mesmo tempo. Coisa. E aí, tanto os sinais se mascaram quanto os exames. Os exames, muitas vezes, mesmo com você com vários sintomas, eles podem ficar normais também, né? Mas isso acontece frequentemente, porque, na verdade, existe um período chamado perimenopausa. A menopausa é aquele período que marca a última menstruação da mulher após 1 ano dessa menstruação, né? O que a gente vive é o climatério, que é o declínio da fase reprodutiva da mulher. Então, antes de acontecer a menopausa, você já apresenta sintomas, que é o que a gente chama de perimenopausa. E é uma tempestade que acontece no corpo da mulher, né? Com todos esses sintomas que ela apresentou. E muitas vezes, no paciente oncológico que faz quimioterapia, ele tem os sintomas mais acentuados, e esses sintomas mais acentuados são
por exemplo, porque a quimioterapia ela vai levar a uma falência ovariana de um ovário que já está ali à beira do abismo, no sentido de produção de estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Então, até na comunidade médica, infelizmente, não existe tanta conscientização, esse olhar mais delicado para essa fase da mulher. E só para vocês terem uma ideia, somente 17% dos ginecologistas estão preparados para fazer reposição hormonal. Então, quem não sabe fazer reposição hormonal, simplesmente diz você não pode. Exato. Sim. Você não deve, ou reposição hormonal causa câncer, o que é um mito. Exato. E quais são as particularidades das pacientes oncológicas para fazer reposição ou não? A principal particularidade é aquela mulher que tem um câncer de mama, que está em tratamento ativo do câncer de mama, né? É especificamente o de mama. Exatamente. Tá. E também o câncer do útero, do endométrio que a gente fala, né? Porque esses tipos de cânceres, eles têm receptores para hormônios. Então, é como se fosse um mecanismo chave-fechadura, no qual a fechadura seriam os receptores no núcleo da célula, receptor de estrogênio, de progesterona, e a chave seriam os nossos hormônios circulantes, que são produzidos principalmente pelos ovários, mas também pelas glândulas adrenais que ficam em cima dos rins. Então, se você tem um câncer que ele é dependente de hormônio e você faz reposição hormonal, você vai estimular aquela célula maligna a crescer. Entendi. Então, quando ele não é um câncer dependente de hormônio, esses especificamente... Sim, aí tudo bem. Tá? Entendi. Porque existe, por exemplo, um terço das mulheres que têm câncer de mama tem o que a gente chama o câncer de mama triplo negativo. Ele não expressa receptor nenhum. Então, essa mulher não vai precisar usar aquela pílula que muitas mulheres usam durante 5 a 10 anos, como um tratamento complementar após várias etapas do tratamento. Então, essa mulher, ela teve um câncer que não depende de hormônio. Entendi. Então, ela não, teoricamente, após o tratamento, ela não tem contraindicação para fazer reposição hormonal. Isso deve, então, haver uma conversa muito dedicada entre o oncologista dela e o médico endocrinologista, ginecologista, que vai iniciar a reposição hormonal. Eu mesmo tendo um câncer que não tem relação nenhuma com câncer de mama, quando eu tive que fazer a reposição, bateu um medo tremendo. Eu falei, mas e agora? Eu tive câncer, vou fazer reposição hormonal? E aí o nutrólogo me explicou, não, Vera, você pode fazer, não tem contraindicação nenhuma, mas já a minha ginecologista ficou com dúvida, mas você vai fazer... Então, cada hora é a opinião de um médico diferente, isso também deixa a nossa cabeça... Exatamente. Você fala, e agora? Com quem que eu vou acreditar? O que que eu vou, né? Será que eu posso ou não? Mas aí eu acabei fazendo e vindo aqui, e lendo e pesquisando. E renasceu. E é outra vida, nossa! É outra vida. Nem me fala. É muito importante isso que a Vera está falando, né? A gente precisa de um embasamento, que a gente escuta um, escuta outro, e às vezes a formação em si, porque a gente não tem esse estudo na faculdade, né? Não é, doutora? Desse período da vida da mulher. Sim, que é um negócio não tem. Eu sempre falo aqui, eu acho que a gente tinha que ter aula, na nossa aula de biologia, na escola, a gente já devia aprender sobre essa fase da vida da mulher, né? Que tem tantas nuances. Só que os estudos relativos à mulher, ao cérebro da mulher, ao funcionamento especificamente do corpo da mulher, são muito recentes. Exato. E, na verdade, a gente está vivendo um período de revolução feminina no conhecimento científico. E cada vez mais tem luz sobre esse período tão delicado da mulher, que é a menopausa. E eu estou achando isso assim, sensacional. Porque não se prestava atenção, muitos ginecologistas homens do sexo masculino diziam até para as suas pacientes, isso é assim mesmo, vai passar, aguenta que vai passar. Você ficar irritada, essa Exato. coisa... Normal, coisa de mulher. Algo muito comum também, a mulher nesse período perimenopausa tem um embotamento, né? Tem uma mudança de humor, fica irritada, fica deprimida. Aí vai para o médico, o que ele faz? Enche de antidepressivo, ansiolítico, remédio para controlar os nervos. Ou em casa, não existe essa compreensão, muitos parceiros, você está louca, você está nervosa, está irritada. Então, a gente sempre fica com a carga maior. Então, esse momento que a gente está vivendo aí veio para desmistificar um monte de informação errada e trazer uma qualidade de vida para a gente que a gente merece, né? Por favor. Aliás, gente, vocês sabiam que 80% das doenças, elas podem ser prevenidas? E um dos fatores determinantes para isso é a alimentação. Com vocês, o Bar das Soluções. E vocês sabiam que a nutrição é a nossa melhor aliada. Em homenagem às nossas participantes de hoje, eu preparei um pudim antioxidante. Nós temos hoje iogurte natural, mel,
aveia em flocos finos, chia, frutas vermelhas, um pouquinho de pasta de tamarindo, tudo isso numa base de bebida vegetal. Enquanto vocês experimentam, eu vou contar um pouquinho por que todos esses ativos estão juntos. Tá tão lindo isso, Van. A aveia, gente, e a chia juntas formam uma dupla essencial para o equilíbrio do nosso organismo. Elas são ricas em fibras, então elas melhoram o trânsito intestinal. Então aumentam a saciedade, ajudam a controlar a glicemia, previnem os picos de insulina, o acúmulo de gordura. E o iogurte adiciona a proteína em alta qualidade que a gente precisa, rico em probióticos, fundamental para a saúde do nosso intestino, além de melhorar a nossa imunidade, aumentar e melhorar o nosso humor. As frutas vermelhas completando o papel dos antioxidantes, né, doutora? A gente precisa tanto de antioxidantes no cuidado dessa mulher, principalmente nessa fase. Esse lanchinho traz tudo isso para vocês, é praticamente uma refeição completa. Muito essa bom. da pasta, que traz um azedinho gostoso, né? Essa Sim, pasta sim, de tamarindo. Muito bom. Mexe o tamarindo. A gente prepara tão bonitinho, né? Mas o objetivo é que vocês misturem tudo e Nossa, eu comam amei, junto. Uma eu delícia. Fica uma delícia, né? Delicioso. E repara, Pri, que diferente das outras receitas, esse pudim, ele carrega o iogurte grego junto, o iogurte natural. Sim, sim. Então ele muda a textura do pudim. Eu adorei esse. Ele fica mais cremoso. Só a chia e a bebida vegetal, ela fica mais encorpada, mais durinho. E esse tem aveia, né? Então E a esse aveia também que tem traz aveia. um pouco dessa liga, então. E essa cremosidade maior, né? Ele fica mais cremosinho. Delicioso, Van. Ele vira um oat, né? E a Ele- alimentação é muito importante também nessa fase. Muito. É muito. E a natureza tem muita coisa pra gente. Ainda não tem nada confirmado nas pesquisas, mas eu tô vendo os nutrólogos pesquisando muito o tamarindo. Eles falaram que o tamarindo tem um poder fora do corpo de absorver microplásticos. Então eles estão tentando estudar isso para dentro do corpo, para ver se faz sentido, ou melhor, se funciona ou não. Aliás, você falou de microplásticos, né, doutora? Tem muitas substâncias tóxicas em muitos produtos. Não só alimentos, Sim. cosméticos também. Também. Porém, a forma como eles aparecem no rótulo são várias, são 1000 formas diferentes de aparecerem no rótulo e sempre umas siglas, assim. Parece que eles fazem de propósito Pra pra gente você não saber, não que descobrir o que tem ali. Não é? Tem alguns produtos que vem escrito uma tarja preta assim, rico em alto teor de sódio, alto teor de açúcares. Por que não vem alto teor de componentes De tudo tóxicos, que tem. sabe? Você consegue identificar, Vera, hoje, quais são essas coisas mais tóxicas ou você já foi totalmente para uma linha natural de alimentação de cosméticos e tudo mais? Não, eu não consigo ser completamente natural assim, mas eu já tive que já abrir mão de muitas coisas porque eu descobri antes disso tudo, quando eu tinha acho que uns 40 e poucos anos, foi quando eu descobri que eu sofria, que eu tenho o lipedema, que também é eu sempre fui muito magrinha, mas eu sou magrinha aqui em cima, na perna, eu sempre acumulei mais gordura, e eu não entendia por que eu tinha esse tipo de corpo. Sim. E aí, também pesquisando e com a massagista que faz drenagem em mim toda semana lá em casa, e ela falou para mim, Vera, você já ouviu falar em lipedema? Aí eu falei, não. Ela falou assim, então, eu estudo sobre isso e pelo perfil, pelo que eu vejo do teu corpo, você deve ter o lipedema. E aí ela me indicou um vascular, e que trata muito sobre esse assunto, que é o doutor Alexandre Amato, e eu fui até ele, e aí ele examinando e vendo, ele falou, realmente você tem o lipedema, e a gente faz o tratamento convencional, que é aquele tratamento que é a base, assim, tudo é focado na alimentação, no exercício físico, Entendi. mas a alimentação para você é 90% aí para melhorar esse lipedema, que é aquela celulite que não é uma celulite comum, que é que fica aquela formato de casca de laranja, e eu sempre Achou tive essa estranho, coisa. né? Porque E aí eu passei a tratar, e uma das maneiras de tratar o lipedema é cortando lactose, glúten, é você comendo coisas mais saudáveis e tirando os alimentos que inflamam, né? doutora, como que faz pra gente saber essa toxicidade dos produtos alimentares e cosméticos? Dá uma dica para quem está assistindo. Como é que eles vão identificar? Hoje, felizmente, as mídias trouxeram para a gente uma grande janela de oportunidade, porque você tem excelentes profissionais do ramo da saúde no geral, né? Mas também nutricionistas, médicos, que vêm trazer informação que vai agregar valor
e que vai esclarecer, porque a gente não tem, por exemplo, políticas públicas que nos trazem orientação em relação à prevenção. Isso também eu falo em relação a diversas doenças, porque, por exemplo, fazendo um paralelo com a prevenção do câncer de mama, o olhar atento, por exemplo, para câncer de intestino, ele só veio acontecer depois de que pessoas famosas, jovens, tiveram diagnóstico de câncer de intestino. Mas a gente já sabe na comunidade médica, por exemplo, que toda pessoa a partir dos 50 anos tem que fazer uma colonoscopia de rastreamento. E essa idade, ela vem caindo, e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a idade de rastreio com colonoscopia é com 45 anos. Então, não existem campanhas de prevenção. E isso eu uso até para a minha prática clínica, porque eu estou há mais de 20 anos na oncologia e infelizmente, eu já chego na vida das pessoas numa situação bem crítica. No diagnóstico já... De algo que poderia ter sido diagnosticado mais precocemente ou que poderia nem ter acontecido. Então, a grande mudança de paradigma na medicina é justamente essa parte da prevenção, em que você vai ensinar as pessoas a comerem melhor, a viverem mais saudavelmente, a cuidarem mais de seus corpos. Não admitir hoje que, por exemplo, eu não gosto de fazer atividade física, mas você vai ter que fazer. É uma obrigação. Você vai ter que fazer. Porque se você entender que músculo é igual a função, e quando você tiver a graça de chegar aos seus 70, 80 anos, você não vai precisar de alguém para te arrastar de dentro do carro, sair do carro, porque você não tem força na perna, porque você já está com sarcopenia. Essa busca pela informação, ainda hoje, principalmente hoje com o recurso das mídias, né, ela cresceu mais, né, e a gente consegue, então, a partir desses profissionais, ter essas orientações em relação a ler um rótulo. E as indústrias estão sendo cada vez mais cobradas nesse sentido, né? Que bom, de realmente deixar ali explícito, né? Em vez de esconder atrás de siglas. Vou deixar explícito o nome do componente. Então, quando você fala, por exemplo, de microplástico, existe um plástico que é muito deletério para a saúde, que é o bisfenol A, que é o BPA. Então, se você... BPA, isso, essa sigla eu já ouvi falar Quando mesmo. você encontra isso no rótulo do produto que você está comprando, evite. Ele está muito presente, por exemplo, na borda daquelas sopas de... semi-prontas que você coloca no micro-ondas e come, né? Porque além de alto teor de sódio, também tem esse plástico que é extremamente ruim, deletério para o corpo, né? Então, essas informações você vai tendo acesso por intermédio das mídias, infelizmente, ou felizmente, né? Diria que até felizmente, porque tem profissionais sérios que vão orientando cada vez mais. Mas, assim, o básico é descascar mais. Sim. E desembrulhar menos. Exatamente. E aí eu vou aproveitar então a fala da doutora para trazer a segunda receita que eu pensei especialmente para o episódio de hoje, que é o refresco desinflamatório. E aqui nós vamos ter o tamarindo, porque está em alta nos estudos, a ciência olhou para o tamarindo, né? Então vamos entender no futuro quais os outros benefícios, além da gente já saber que ele é um grande anti-inflamatório. Tamarindo, água de coco, gengibre e hortelã. É um suco refrescante. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, adorei. Especialmente para vocês. Ai, que delícia. Vou aproveitar a fala da doutora para falar uma coisa para as pessoas que gostam de assistir a gente. Tentem usar mais vidro e menos plástico. É importantíssimo. Então, eu sei que às vezes pesa na bolsa, fica com preguiça de carregar, mas vai fazer muita diferença na saúde. Principalmente quando a gente congela o plástico, depois aquece o plástico, a gente tem sim ele interagindo com calor, com frio e liberando mais substância tóxica para o nosso corpo. Então, tentem usar mais vidros, menos plástico. Cada vez menos plástico. Então, o plástico, quando a minha amiga que estava numa tentativa de engravidar, assim, ela me falou, Pri, eu não uso mais. E foi lá em casa e ela falou, não pode usar esses potinhos de guardar comida no plástico, porque você bota no micro-ondas e aí ele contamina a sua comida. É uma questão de quando se aquece o plástico ou só dele estar envolvido já é um canudinho. É um canudinho. Não é máximo. Para não estragar a maquiagem de vocês. Plástico, ela já se contamina. Na verdade, quando a gente fala em microplástico, o solo já está contaminado com microplástico. Não tem como você fugir. A água já está... A água, o solo, a roupa, tudo está em todo lugar. Mas o que a gente pode é minimizar os riscos. E uma das formas é não aquecer uma comida num recipiente plástico.
E assim, tem uma grande questão em relação aos microplásticos, que já existe comprovação que quando você libera as partículas de microplástico, você libera uma substância que é um xenoestrogênio, que é um estrogênio diferente, mas que vai se ligar no seu corpo fazendo várias alterações celulares. Então já existe uma hipótese de que nós estamos feminizando os nossos meninos, os nossos garotos. E a nós mesmas também, Exatamente, né? Tá exato. aumentando esse nível de hormônios femininos nos nossos O corpos que é que de todos xenoestrogênio nós. vai fazer? Vai fazer câncer. Vai fazer câncer de Porque mama, fica, por exemplo. fica em excesso? Isso. Ah, gente. Por isso que hoje os casos de câncer de mama crescem muito, né? E os casos de câncer de mama, eles são muito mais esporádicos do que relacionados à herança familiar. Se você tem um grupo de 8 mulheres, você faz parte de um grupo de 8 mulheres, uma delas vai ter câncer de mama na vida. Caramba. Porque tudo é uma relação com o nosso estilo de vida. Falando em estilo de vida, você tem um estilo de vida que colabora muito, né, Vera? Porque já que não temos tanto assim o que fazer, tudo que a gente pode fazer, eu acho que tá Hoje eu relacionado ao nosso penso, hábito, eu né? falo que assim, musculação é vida, a mulher não pode ficar sem a musculação, realmente não pode ter preguiça, você tem que saber que isso faz parte da sua rotina e você tem que fazer todos os dias. Eu faço hoje mais musculação do que eu fazia antes de ter tido câncer, porque uma delícia o suco. Uma delícia, Van. Bem E super refrescante. refrescante mesmo. Fiquei com uma das sequelas do sarcoma que eu tive, foi um linfedema, porque mexeu muito, né, eu tive que fazer um enxerto de uma perna para outra, por causa que perdi um pedaço do músculo e aí as veias, então a minha circulação ficou muito prejudicada. Fiquei com essa sequela que é um inchaço maior na perna onde eu tinha o sarcoma. E a musculação é o que me ajuda a manter isso, a não deixar ficar tão inchado. Então, para mim, é assim, esse ritual de todos os dias, eu acordo, tomo meu café da manhã e tenho o meu horário lá de ir para academia e passo uma hora treinando, fazendo musculação, porque eu acho que é isso, é garantir um futuro sem ter que depender de alguém. E tento passar isso também para as minhas meninas, porque né, eu tenho 3 filhas, mulheres, e eu acho que mostrar para elas o quão importante é a gente se cuidar, a gente se conhecer, a gente se tocar, a gente saber o que está acontecendo com o nosso corpo, e a atividade física é fundamental e a alimentação também faz parte. A gente pode sair uma vez ou outra, de vez em quando, né, comer um doce, uma coisa, porque... Tem aquele 80-20. Se você faz 80% direitinho, não tem problema. Os 20 não vão atrapalhar, né? Exatamente, eu acho que é por aí. É se cuidar, assim, e não é só a aparência estética, é você pensar mesmo na saúde. É de dentro para fora, né? Quanto mais a gente se cuida internamente, isso aparece na estética como consequência. Né? Essa máxima de que fazer musculação ou cuidar do corpo era estética, isso já ficou para trás. É saúde, é uma questão de saúde. Até porque a gente está cada vez mais reconhecendo o músculo como um sistema endócrino também. Porque libera citocinas, que são proteínas anti-inflamatórias, que protegem você de uma série de doenças. Então, você está se autocurando. O corpo humano é perfeito. Se vocês seguirem a Vera e a doutora, gente, vocês vão ter mais incentivo, porque elas estão sempre mostrando, não é? A doutora vive na academia também. Exato. Tão bom a gente saber, quanto mais a gente sabe, mais chances a gente tem de se cuidar. Então agora com vocês, Pausando Mitos. Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pains, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives. And we have it all going on in here, inside. We have pain on a cycle for years and years and years. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes, the fucking menopause comes. And it is the most wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares. But then, you're free. Não é maravilhoso? A gente realmente, acho que tem 2 coisas aqui pra gente falar. Uma que as mulheres nascem com a dor embutida. Ou seja, eu acho que é aquela socialização histórica de que a mulher tem que aguentar tudo.
Sim, Então, isso eu sim, desmistificaria. sim, Não, a gente Ah, não você precisa tem que ser sentir forte dor. o tempo todo e exato, não é bem assim, né? Não é bem assim, não precisamos sentir essas dores. Sim. Tudo bem, dor do parto, não tem como evitar, Sim, né? sim. Mas assim, outras dores, dor no peito, cólica, tudo isso a gente tem o que fazer. A gente tem que procurar um profissional. Meninas jovens que estão assistindo a gente nos seus períodos pré-menstruais, que o peito incha, que você sente cólica, vai entender por que seu corpo dá esses sinais, porque a gente não precisa sentir essas dores. Não é questão de tomar um remédio para não sentir a dor, é entender a causa dessa dor e já cuidar da causa dessa dor, que isso... sua menopausa está começando agora, aí na casa dos 20 anos mesmo. É de agora que você vai se preparar para o seu futuro. E a outra coisa que ela traz, vem a menopausa, isso e aquilo, e depois liberdade. E que a menopausa não é o fim, né? Não é que a mulher não presta mais, acabou para você. Sim, sim. Não, eu hoje agora eu vou completar 50 anos e passei por tudo que eu passei e eu me sinto maravilhosa, muito bem, na melhor fase da minha vida, assim, com saúde. Então, eu acho que quando chega essa coisa de menopausa, ela já não serve mais para nada, não. E você ter também um companheiro que entende isso e que está ali do teu lado, faz toda a diferença, é fundamental. Graças a Deus, o Rodrigo sempre foi muito atento a tudo isso. Sim. E esteve ali do meu lado o tempo todo. Eu acho que ajuda bastante também. Então, eu acho que quando você chega nos 50 anos, chegar assim, tem que estar bem, porque não é o fim de tudo. É o recomeço, é o começo de uma nova etapa na tua vida. Exatamente. E eu acho, eu não sei se você sentiu isso já, ou enfim... Mas eu ainda não estou na menopausa, estou com 42, eu estou tendo alguns sintomas da perimenopausa, estou aí lidando com tudo isso, mas já não sinto mais tantas coisas, porque a gente consegue eliminar até 80% desses sintomas aqui, ó, na alimentação, no estilo de vida, no exercício. Então, estou indo super bem, mas eu sinto muito isso que a Vera falou, uma potência. Gente, é isso, é a melhor fase da vida, eu acho que cada vez mais, porque a gente está com uma maturidade, a gente já viveu tantas coisas, tantas inseguranças que a gente já teve que lidar, tantas dores que a gente já teve que lidar, que agora, daqui para frente, é sempre eu preciso investir o meu tempo naquilo que me faz bem, eu não vou mais perder o meu tempo com coisas que não fazem mais sentido para mim. E aí eu enxergo uma liberdade mesmo, quando ela fala, e aí a limonada, e aí a menopausa, você se sente livre, eu acho que eu presinto essa liberdade, eu acho que quando chegar ali aquele momento vai ser liberdade. Sim. Que é a liberdade tanto dos nossos conceitos internos, assim, de muitos deles, mas se a gente for falar fisiologicamente, você não sangra mais. Menstruar mais é a melhor coisa, eu acho ótimo. Você poder ir pra praia, o dia que for, tá tudo tranquilo. Liberdade. Não tem mais é muito cólica, bom. você está senhora de si mesma. Exato. Essa é a fase da maturidade, né? Have you fixed the damn clicker yet? What good is a clicker if it won't click? Is there anything else to eat? I don't give a good gosh darn what you eat. Oh, geez, honey, I'm sorry. Get out! Don't panic. You know what to do. I may have been a little irrational today. A little? Shut up! E é engraçado que essa irritabilidade, ela acontece mesmo. Acontece mesmo. E a gente acha, nossa, o que está acontecendo comigo? Que tem alguma coisa de errado. Será que eu estou tão chata? Você mesmo acaba não se suportando, né? verdade. Qualquer coisa assim, as meninas falavam comigo, eu já dava uma resposta e depois eu pensava, nossa, por que eu tô assim? E eu passei por essa fase e não... é clássico. Mas não achava que fosse a perimenopausa. Achava que eu estava chata mesmo. Com você, né? Tô estranha. Meu filho dizia assim, meu Deus, o que está acontecendo com você? Eu tive que te aguentar quando você menstruava na TPM, você tinha TPM agora, você está na menopausa. Eu só ouvia, mãe, como você tá chata. Eu sou um ser sofrido. E olha, tem um dado também, tanto que a gente está envelhecendo bem mais tarde, nossa expectativa de vida está muito maior, né? Então, realmente, aos 50 a gente está na metade da vida. Porque na época da minha mãe não era assim. era Nossos assim. pais não era assim. E não. aí, realmente, esse estigma de que a menopausa Era é o o fim fim da da vida, vida. é porque ela era o Sim. fim Sim, dessa sim, expectativa sim. de vida Sim. mesmo, né? E agora a gente está no meio, está super potente, super produtiva e estamos tendo filhos mais tarde.
Então, a nossa perimenopausa está coincidindo com a adolescência dos nossos filhos. Então, assim, é muito hormônio na mesma casa, né? Exato. E se for um menino, então, ter que aguentar tudo isso. É difícil. Eles entendem menos, Exato. Importante meninos assistirem nosso Por programa. isso que os homens têm que Mas estar é um curso preparados pra intensivo isso. para eles se tornarem esposos mais Porque muitos casamentos compreensivos. acabam nessa fase, Exato. né? Exato. Porque é difícil mesmo de a pessoa aguentar. Agora, esse seriado, ele chama That 70 Show, se não me engano. Né? Ele retrata a vida dos anos 70. E, de fato, o estigma... Porque, assim, essa legenda, a perimenopausa, é o meme que traz com essa montagem. Mas o estigma da mulher daquela época é esse. E acho que isso perdura. Né? As mulheres são tidas como chatas, neuróticas isso. e dramáticas, Histéricas, Esse mito a gente também pode pausar, né, doutora? Vamos sepultar esse mito, né? Vamos entender as mulheres Porque, melhor e sepultar esse mito. como a Vera falou, eu percebi isso e achei estranho, porque não sou assim, né? E Sim. assim, não é uma questão da gente querer ser assim. São coisas, é fisiologicamente que o negócio afeta o você nosso está cérebro, assim, e a gente sim. está assim em alguns momentos. E vamos cuidar para que não fiquemos assim, né, doutora? Como a Vera falou, tem momentos que você nem você mesma se Se suporta. reconhece, Se reconhece, se suporta. E sem contar os esquecimentos, né? Ah, a isso névoa também. cerebral. Nossa, Isso também, né? você vai ali Você buscar sabe- alguma coisa e fala, o que eu vim fazer aqui? Você sai do quarto para a sala, olha ao redor e pensa, o que eu vim fazer aqui? Doutora, uma última o esquecimento pergunta, faz parte. que eu já estava esquecendo. Que também é uma dúvida de bastante gente que escreve aqui pra gente, né? A quimioterapia e a radioterapia, elas aceleram o processo de envelhecimento dos ovários, como você disse, mas também nas mulheres mais jovens que tenham que passar por esse tratamento? Também, principalmente. Então, né? ela é uma causa de menopausa precoce, Sim, talvez? as sobreviventes do câncer, sobretudo quando a gente fala de mulheres que receberam quimioterapia, como eu disse, né, porque a quimioterapia ela induz uma falência dos ovários, né, na produção dos hormônios femininos, e também nas mulheres que fazem radioterapia na região pélvica, né, porque ali você acaba dando uma carga de radiação ionizante para os ovários, e aí contribui mais, aí faz quimioterapia junto com radioterapia, aí o ovário entra em falência. E elas entram em menopausa precoce. Essas mulheres, elas devem fazer reposição hormonal logo, porque senão a vida delas se torna um caos, né? Não só em termos de qualidade de vida, mas também em termos de envelhecimento precoce com as doenças que vêm associadas a isso, né? E as mulheres que fazem radioterapia na região pélvica, além da questão da menopausa precoce, elas também enfrentam questões locais, que é de ressecamento vaginal, de estreitamento do canal vaginal. E isso afeta toda a libido, toda a vida sexual da mulher. Elas precisam ser olhadas com muito cuidado pelos seus médicos. E nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. Foi um prazer aprender com vocês. Eu acho que a lição que a gente tira com a Vera, com a doutora Cris, é que aprender a escutar os sinais, se observar. A resposta está na natureza, mas a resposta está em nós mesmas o tempo todo. Então, foi a prevenção da Vera que trouxe ela para essa potência de mulher que ela é hoje. É a doutora Cris trazendo para a gente o cuidado da observação. Mulheres se olhem, mulheres se observem. Meninas, desde cedo, cólica não é normal, dor não é normal, não é normal. Normalizaram a gente muitos anos. Não é normal sentir desconforto nenhum. Vera, quero agradecer. Obrigada, eu amei. Falar de forma tão delicada, tão sincera, sobre um assunto que é difícil, né, da gente falar. As pessoas têm tabus, inclusive em falar sobre câncer, né? Então a sua voz está sendo muito importante. Tenho certeza que você está salvando vidas por aí. Que bom, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu aprendi muito com vocês. Obrigada. Obrigada. E doutora Cris, sem palavras, para agradecer o trabalho que você faz no SUS, que é lindo, salvando tantas vidas há tantos anos e ensinando tantas mulheres. Foi uma honra poder ter você aqui com a gente. Eu que agradeço esse momento tão gostoso de troca e de um olhar mais atento, mais dedicado, mais delicado também para o nosso universo feminino, né? Nós somos potência.
Nós somos obra da criação, pérola da criação. Então vamos lá brilhar, né? E duas mulheres lindas aqui com a gente hoje. Eu me despeço de vocês citando Vera Viel. Abre aspas. Em vez de encarar a cicatriz como defeito, podemos vê-la como símbolo de força e resiliência. Uma lembrança de que a vida é feita de altos e baixos. Não tenha vergonha de mostrar a sua cicatriz, porque ao mostrá-la, você está se permitindo ser autêntica e verdadeira. Fecha aspas. Honremos nossas cicatrizes e até semana que vem.